Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estarei lendo com vocês mais um enunciado da prova da SpaceX que aconteceu no ano de 2021 para acesso em 2022. Vamos nessa? Em uma escada, uma esfera é lançada com velocidade horizontal de módulo V0 da extremidade do primeiro degrau de altura H em relação ao segundo degrau. A esfera atinge um ponto X na superfície perfeitamente lisa do segundo degrau, que tem um comprimento D, e imediatamente começa a deslizar sem rolar, também com velocidade horizontal V0 constante, até chegar na extremidade do segundo degrau. Ela, então, percorre uma altura 2h na vertical e atinge o solo a uma distância L da base do segundo degrau, conforme representado no desenho abaixo. Podemos afirmar que o intervalo de tempo que a esfera leva deslizando sem rolar na superfície lisa do segundo degrau é D, dados, despreze a força de resistência do ar e considere o módulo da aceleração da gravidade igual a G. Bom, pessoal, então vamos aí para a nossa resolução. Na nossa lousa digital eu já deixei alguns pontos que eu julguei como bastante importantes para a resolução dessa questão, que, cá entre nós, ela tem um certo grau sim de complexidade, né? Se nós olharmos aqui rapidamente para as nossas alternativas, vamos perceber que não são alternativas limpas, né? Nós vamos ter que trabalhar, dar um gás aí um pouquinho para verificarmos qual seria a melhor letra para respondermos esse enunciado, né? Então vamos nessa. Eu já fiz aqui um mix, né, do conteúdo de lançamento horizontal. Até porque quando você lança essa bolinha do alto do primeiro degrau, ela vai fazer um primeiro lançamento até atingir o segundo degrau, perfeito? E aí quando a bolinha chega no final do segundo degrau, ela vai fazer um novo lançamento oblíquo, atingindo aqui o nosso terceiro degrau, perfeito? Beleza? E quando você fala em lançamentos horizontais, você indiretamente acaba recorrendo a uma ideia de altura de queda e a uma ideia também de alcance horizontal, tá? Então, nos dois lançamentos que nós tivemos aí, nós vamos ter essas duas qualidades. Perfeito? Beleza? Agora, repara no seguinte, não apenas existe nesse exercício a presença de lançamentos, tá? Vai haver aí uma possibilidade de estudo do movimento retilíneo uniforme. Como assim, Carelli? Quando a sua esfera ela percorre parte desse segundo degrau aqui, ela vai percorrer em MRU, em movimento retilíneo uniforme, tudo bem? Então, essa distância aqui, ela acaba sendo, de certa forma, importante para a gente, tá? Eu vou chamar esse valorzinho aqui, que vocês estão vendo, né, desse nosso segmento de reta, eu vou dar uma distância D minúscula, tá? Até porque, se nós pararmos para analisar com carinho, né, o autor já disse para a gente que tudo isso que eu destaquei para vocês vale D, tá bom? Então, indiretamente, esse segmento aqui, que é o alcance horizontal do primeiro lançamento, né, ele pode ser qualificado como Dzão menos Dzinho. Tá valendo? Beleza? E só para a gente não passar batido, né, o segundo alcance horizontal nós já temos aqui na ilustração e ele vale exatamente essa distância L. Tudo bem? Vamos dividir esse exercício em 3 etapas, tá? Na primeira etapa, que é o primeiro lançamento horizontal, eu vou dizer que o lançamento ocorrerá no intervalo de tempo T1, tá? Então esse tempo aqui vai ser T1, que é para a bolinha cair. Quando a bolinha cai no segundo degrau e ela percorre uma distância retilínea, né, ela vai demorar um intervalo de tempo T2. E por fim, para você fazer o último lançamento, eu vou dizer para vocês que o tempo vale T3, tá? Vale nós ressaltarmos aqui rapidamente que a pergunta do enunciado é quanto que vale o tempo T2, que é o tempo para a bolinha deslizar sobre o segundo degrau. Perfeito? Então vamos lá. Tempo de queda e alcance horizontal, eu já deixei as formulazinhas que vocês aprendem, né? Quando abrem um livro de física, quando assistem a respectiva aula com o seu professor. Então, o que acontece? Tempo de queda, gente, ele depende de uma raiz quadrada, como vocês estão vendo, né? Só que dentro dessa raiz, nós vamos ter um que eu chamei de Hzão, tá? Esse Hzão é a altura que você cai. Então, no primeiro lançamento, eu tenho uma altura Hzinho, e no segundo lançamento eu tenho uma altura 2Hzinho. Tem que tomar cuidado. E você vai dividir, né, por G, que é o módulo da aceleração da gravidade.
Da mesma forma que para calcular o alcance horizontal, eu preciso da velocidade horizontal, tá? Que é sempre constante num lançamento horizontal, e eu preciso do tempo, né? Que você demorou para cair. E aí, o que eu fiz aqui? Eu encaixei esse tempo dentro da fórmula do alcance, fazendo com que o nosso alcance horizontal ele seja calculado com base no V0 vezes aquela raiz quadrada que a gente já conversou. Tá bom? Então segura essa informação, por quê? O que eu faço aqui agora? Eu vou olhar para quando eu estiver no segundo degrau fazendo o meu MRU, tá? Então quando eu estiver nesse segundo degrau, eu vou percorrer uma distânciazinha que nós podemos chamar de D, né? Conforme eu havia prescrito ali na nossa ilustração. Então a distância que eu percorro, ela é calculada com base na velocidade que eu estou e no tempo que eu demoro para fazer o percurso. Beleza, salva essa informação porque agora a gente vai olhar para o primeiro lançamento, né? Carelli, qual é o alcance do primeiro lançamento? Conforme nós escrevemos, vale Dzão menos o Dzinho, né? Dzão menos Dzinho vai ser igual, aí lá do outro lado da equação entra o V0, né? Vezes o primeiro tempo, que vale T1, tá bom? Mas nós sabemos quanto que vale esse tempo T1, né? Então olha só o que eu vou fazer com essa nossa equação. Dzão menos Dzinho é igual ao meu V0 vezes, né? Aí nós temos uma raiz quadrada de 2Hzinho, que é a altura que eu caio, 2Hzinho. Isso aqui tudo tem que ser dividido por G, que é o módulo da aceleração da gravidade. Perfeito? Então, qual é a boa aqui pra gente? A boa é nós pegarmos essa equação aqui de cima, que foi obtida com base no movimento retilíneo uniforme, né? E nós podemos pegar essa equação e encaixarmos aqui embaixo, tá? Então, para fazer isso, nós vamos dar continuidade lá na parte de cima do nosso material. Vem aqui comigo, olha só. Dzão menos Dzinho, só que agora o Dzinho você já sabe quem encaixar, né? Eu vou até colocar aqui de uma outra cor. Colocar o V0 vezes o tempo T2, perfeito? É igual, né? E aí temos um bônus aqui da nossa metodologia online, que é poder, online não, gravada, né? Que é poder fazer isso aqui, tá bom? Beleza? Deixa eu só alinhar essa estrutura aqui com as linhazinhas, pronto, tá bom, dá para entender, né? E aí o que eu vou fazer aqui nesse exato momento? Eu vou trocar alguns termos de posição, né? Ou seja, eu vou trazer essa estrutura da raiz quadrada para o lado esquerdo e essa estrutura eu vou levar positiva para o lado direito, tá? Beleza, temos essa estrutura. Agora, o que poderia ser feito dentro dessa equação com base em algebrismos, né? Com base na nossa matemática? Cara, essa fração aqui, tá vendo? Esse raiz de 2h sobre g poderia ser reescrita como raiz de 2h sobre raiz quadrada de g. A gente pode fazer isso, tá liberado, tá? Então, essa estrutura teria um denominador, né? Então, você tira o MMC com todos os termos aí da equação, tá bom? Então, ficaríamos com D vezes a raiz quadrada de G. Isso aqui menos, né? Menos V0 vezes a raiz quadrada do 2H menos a raiz quadrada do 2H. Toda essa galera aqui, né? Ela vai ter que ser dividida pela nossa raiz quadrada do G, que era o denominador, perfeito? E lá do outro lado da equação, né, não se esqueça de repetir o V0 vezes o tempo T2, tudo bem? Portanto, para achar o tempo T2, você só vai pegar esse cara que está multiplicando, esse V0, e vai passar dividindo. Bom, pessoal, se nós pararmos para perceber, né, existe aí uma certa similaridade do que eu obtive para as alternativas presentes no enunciado, né? Você começa a perceber isso aqui pelo denominador. V0, raiz de G, todas elas têm a mesma estrutura, né? Aqui uma barra que representa a divisão, e o denominador é o mesmo que está na estrutura que eu obtive. Gente, em questões, em termos de moldes da SpaceX, se fosse só isso, estava bonito, estava perfeito, né? Mas a SpaceX decidiu inovar. Se você parar para olhar com carinho nas alternativas, aparece de fato a letra L, né? E a letra L, ela está aqui no segundo lançamento. Então, de certa forma, é provável que eu vá trabalhar com o segundo lançamento horizontal para sacramentar esse exercício. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui a partir de agora, né? Bom, seguindo os parâmetros do primeiro lançamento, né? O nosso alcance agora vale L. Então, você vai igualar isso ao V0 multiplicado pelo tempo de queda
desse segundo lançamento. E o tempo de queda desse segundo lançamento é a raiz quadrada de 2 vezes qual é a altura de queda? 2h, tudo isso sobre o módulo da aceleração da gravidade, tá? Eu já vou fazer algumas alterações aqui, beleza? Qual seria a minha primeira alteração? 2 vezes 2 dá 4, sai da raiz o 2. E esse g que está aqui embaixo, né? Lembra que você pode fragmentar raiz em cima, raiz embaixo. Essa raiz quadrada que está na parte de baixo, ela vai subir, ela vai passar lá para o lado esquerdo da equação. E a cereja do nosso bolo está justamente aqui nesse asterisco que eu deixei para vocês, né? Então, quando eu fiz todos os algebrismos aqui presentes, né? Enfim, eu tive essa estrutura, ou seja, te alegando que L raiz quadrada de g é de fato igual, é a mesma coisa que 2 vezes 0 raiz quadrada de h. Tá bom, beleza. Então, se você passa esse termo que está positivo para o lado esquerdo da equação, ele vai passar negativo. Então, esses caras aqui, eles se anulam, né? Ou seja, por eles serem iguais, quando você faz uma subtração, tem que dar zero. Então, o que você faz na sua equação, né? O que você faz na equação do T2? Você vai pegar esse cara aqui e lá na parte de cima, você vai somar. Você vai criar uma soma, né? Você vai pegar o que já existe e vai somar L raiz quadrada de g. Pô, Carelli, mas eu não posso do nada surgir com um termo, né? Bom, isso é verdade. Então, para você, ao mesmo tempo, criar esse termo e ter um artifício para sumir com esse termo, quem você vai ter que colocar? Menos 2 vezes 0h. Por quê? Se você soma, se você coloca um somando, né? O outro que vem subtraindo, quando pega esse cara, faz o valor ser zero, então some com tudo lá em cima. Ficariam só as estruturas que aqui estavam presentes. Tá certo? Deu para entender essa lógica? Então deixa eu passar para o próximo material que a gente continua. Então, galera, quando nós adicionamos, né, aquelas parcelas, lembrando que elas podem de fato se anular por serem valores iguais, agora nós estamos um pouquinho mais próximos das alternativas, né? Agora nós estamos dialogando mais de acordo com o enunciado. O que eu vou pedir aqui, o que eu vou ressaltar com vocês, né? Nós vamos juntar algumas parcelas, tá? Ou seja, nós vamos tentar juntar, ou melhor, nós vamos colocar em evidência tudo que tem raiz quadrada de g, olha só as parcelas que apresentam esses elementos. E vamos também tentar evidenciar aqueles que têm a raiz quadrada de h e que também tenham o termo v0. Bom, pessoal, quando eu termino de organizar tudo, né, já deixei tudo bonitinho para vocês, as evidências foram feitas corretamente, respeitando os sinais principalmente, a estrutura, né, ficou essa que está sublinhada, e quando eu puxo já as alternativas, a que melhor combina, a que mais está de acordo com o que eu escrevi ali, é a nossa letra D. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que a resolução talvez tenha ficado um pouquinho longa, mas eu busquei ser o mais didático possível, viu? Então fico por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.